Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Boa tarde, eu sou professora, doutora Arlete Assunção Monteiro, docente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisadora do CERU, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo. É um prazer estar novamente neste evento das jornadas de pesquisa e hoje nós vamos falar sobre um estudo que eu tenho realizado sobre as mulheres que trabalham com fios e a preservação da cultura e da memória local de uma praia de Santa Catarina, sul do Brasil, aonde nós vamos aproveitar a oportunidade e apresentar o conteúdo num arquivo em PowerPoint. Dando continuidade, a apresentação minha está alocada no Seminário de Pesquisa, Educação, Sociedade e Cidadania, e o título da apresentação é Guardiães da Arte de Fazer Rendas de Bilros e a Cultura dos Moradores da Praia do Sambaqui, na ilha de Santa Catarina, mares do sul do Brasil. Bom, essa pesquisa eu venho desenvolvendo há muitos anos por um interesse em estudar os mares do sul brasileiro, a partir de São Paulo, indo para o sul. O foco principal é o litoral catarinense, que foi muito visitado pelas embarcações à vela para a direção do sul do Brasil, inclusive foi muito utilizada também para outros conflitos sociais. Podemos passar o seguinte, eu mesmo vou controlar aqui. Bom, o estudo apresentado nesse momento, que é um recorte, né, é realizado aqui na Casa da Alfândega da Praia do Sambaqui, aonde essa pintura a óleo representa esse local. Hoje é um pouco modificado, aqui onde tem essa grade já não existe mais, é um muro. Não consegui a autoria da pintura, mas ela está nesse local, que é um acervo da memória e de equipamentos para as atividades sociais e culturais. A alfândega aqui, aqui bem em frente, já é a praia, uma praia mansa, que é da ilha de Santa Catarina, onde em frente é o continente. Então, uma praia mansa e agrega uma população local de pescadores, e na atualidade com alguns restaurantes, e terminando essa praia, praticamente não tem saída por terra, né? Aqui, nós temos que essa pesquisa, o local chama-se Associação do Bairro do Sambaqui, aonde foi fundada em 1983 e conseguiu se alocar nesse espaço da antiga alfândega. Porque as embarcações que vinham do norte, ou do Rio de Janeiro, ou vinham do sul, às vezes elas precisavam se abastecer de água potável, se abastecer de outros alimentos que encontrava-se aí nessa comunidade, ou mesmo reparar a embarcação com suas velas. Então, era um local de parada, um dos últimos portos abrigável, mesmo sendo sem estrutura portuária, mas devido às condições da praia, era um local já conhecido para as embarcações não só brasileiras, que se dirigiam ao sul do Brasil. Esse local, aqui, nós temos as rendeiras, que deixam suas almofadas, suas linhas, suas agulhas, seus fios, e após fechar às 7 da noite, elas retornam para suas casas. É um trabalho voluntário que elas realizam com grande interesse e encontrando suas colegas do mesmo ofício. Aqui nós temos essas fotos que eu estou apresentando, foram tiradas pela minha última visita à região, que foi janeiro de 2025, aqui no nosso verão brasileiro, né? E as rendeiras que estavam no local são essas duas
senhoras que estão ao local dessa imagem, que é uma personagem chamada Maricota, que é um boneco grande que se apresenta junto com outros personagens na festa ou na festividade onde tem a apresentação do boi de mamão. Por que chama boi de mamão? Porque anteriormente, e até hoje a gente ainda vê nas escolas, as crianças desenhavam num mamão verde a figura de um boi, mas o boi não aparecia na escultura do mamão, né? Então eles colocavam num cabo de vassoura e iam brincando assim que era o boi, e que era o boi de mamão, e fazendo brincadeiras, inclusive na escola. Na escola, por exemplo, as crianças, principalmente os meninos, pegam um graveto, né? E ele vai como se fosse um boi ao lado e assustando as outras crianças. Varia quem é o boi nas horas do lanche escolar. Nesse local, as rendeiras têm a sua almofada. Aqui, essa foto é um pouco mais antiga da minha visita em 2024, que eu vou todo ano visitá-las, e no interior da Casa da Alfândega, e aqui é a Sala das Rendeiras. Então, elas têm sua almofada, tem algumas que vão toda tarde, às 2 horas da tarde, até às 5, 6, 7, e próximo a esse local já tem uma vitrine, onde tem as rendas que elas fazem, e para poder vendê-las e ter alguma ajuda de custo, né? Aqui, né, essa senhora é uma das depoentes dessa pesquisa, onde ela relatou que aprendeu a fazer renda desde os 7 anos de idade, às vezes não ia para a escola porque tinha que ajudar o pai também na roça para os alimentos da família. Atualmente ela está com 90 e poucos anos, e nós temos uma próxima fotografia aonde ela também aparece já com... Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Aqui é a foto mais recente, e aonde ela continua com o seu trabalho, utilizando diferentes cores, linhas, e é uma frequentadora dessa atividade, ela mora na comunidade, né? Aqui, nesse local, também tem um acervo eu diria, um acervo, quase um museu, onde guardam os equipamentos do boi de mamão, onde tem o cavalinho, onde tem o boi também, onde os meninos ou os senhores vão representar nas festas. Nesse local também acontece a festa e os ensaios de algumas danças que as rendeiras participam, como, por exemplo, a dança da peneira, né? Tem várias peneiras enfeitadas aí nesse local, tem a dança também do pau de fitas, e elas participam quando são chamadas, não só na Praia do Sambaqui, mas como no centro da vila, que é Santo Antônio de Lisboa, uma região gastronômica hoje em dia, e em festas religiosas de outras comunidades, onde são convidadas a ir participar com as suas habilidades, que é a festa do Divino, que ocorre geralmente no mês de agosto, né? Eu tenho muito carinho por essas meninas, hoje já senhoras, porque elas tinham obrigação de aprender a fazer rendas todo dia após a saída da escola, as que frequentavam a escola. E hoje em dia nós vemos que essa atividade ela está quase moribunda, porque nós não temos interesse das novas gerações que estudaram e querem fazer faculdade, se dedicar a outras profissões, principalmente de professora, profissões ligadas a atendente de consultórios médicos, odontológicos, e não temos, apesar de elas terem interesse em ensinar a fazer rendas, as jovens de hoje em dia não têm interesse. Praticamente é um trabalho feminino, e desde a visita que eu estive em 2024, nós tivemos um menino aprendendo a fazer renda, no qual continua a fazer renda, e segundo a senhora Glorinha, que é praticamente a líder dessas senhoras, ela explicou que o menino faz, inclusive, rendas muito boas, né?
Aproveitando a oportunidade que eu falei em nome da senhora Glorinha, ela é uma senhora aposentada e que tem a participação, inclusive internacional, de ter representando essa comunidade e o ofício em outros bairros, outros municípios de Santa Catarina. Inclusive, ela esteve nos Açores, porque nos Açores as rendas foram extintas por não ter a preservação, e ela esteve há pouco tempo nos Açores, na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, na capital Ponta Delgada, para ensinar as senhoras a voltar a fazer rendas. E outras festividades e exposições, como no Rio de Janeiro, a senhora Glorinha esteve presente, mostrando a importância desse ofício. Aqui, essa pesquisa teve como objetivo dar visibilidade a esse importante trabalho das rendeiras, que não só se dedicam a fazer rendas e com o lucro da venda dos seus trabalhos, elas conseguem manter ajuda financeira nas suas moradias, elas também têm essa preservação da cultura local, como eu já mencionei, na participação da festa e com a dança do pau de fita e outras cantorias que elas cantam e dançam, né? Esse estudo usou a metodologia do primeiro bibliográfico sobre o material existente disponível na região, né? E nas bibliotecas que a gente pode consultar presencialmente, a biblioteca da PUC, ou outras bibliotecas que estão com o acervo disponível na internet. As visitas do local, eu posso dizer que faz 10 anos que eu vou visitá-las religiosamente, pelo menos uma vez por ano. Essa atividade de investigação é aprofundada com a participação também, quando eu estou com a oportunidade de ir, porque eu não sou da região, eu sou pesquisadora, eu vou de tempo em tempo, e essa visita às festas, quando eu sei que tem a apresentação do boi de mamão, e elas cantam e dançam, inclusive junto, às vezes na cantoria, com os senhores que tocam para as músicas para a dança do boi de mamão. A presença das rendeiras nas comunidades da ilha, ela é muito importante porque é uma festa e elas vão, às vezes, até por conta própria, quando os moradores locais oferecem a condução dos seus próprios carros, se é que tem, ou alugam um táxi para se dirigir, porque a ilha é muito grande, ela tem 42 praias e várias comunidades também interioranas. E para se sair da ilha é através do mar, né, pela embarcação, ou por 2 pontes que tem a ilha. Esse trabalho me dá grande alegria, porque, paralelo a esse trabalho, eu tenho conversado com elas, como, por exemplo, foi colocado pela senhora coordenadora, que eu já fiz referência, que outros municípios têm procurado que ela vá ensinar as meninas a fazer rendas. Como é difícil localizar o transporte dela, ela sugeriu que viesse uma representante da comunidade do município que tem interesse, que ela ensinaria por uma semana, depois ela faria o trabalho de supervisão dessas senhoras, né? O trabalho aqui envolve também um interesse particular de registrar esse trabalho voluntário dessas senhoras, e fico muito triste ao ponto quando eu sei que algumas informantes minhas já virou estrelas, e cada vez mais a gente vê a presença de diminuindo o número das senhoras que se dedicam a esse trabalho. É uma geração que já está bem madura, né? Eu agradeço a TV PUC, especialmente o setor que me aloca aqui, faz essas gravações, e agradeço a PUC, que disponibiliza essa oportunidade de apresentar aqui e registrar para esse evento. Muito obrigado e até uma próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura.
Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.